Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 21 de março. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: Em verdade eu vos digo, quem guardar as minhas palavras jamais conhecerá a morte. Eles responderam: Agora sabemos que tens um demônio, porque pretendes ser maior do que o nosso pai Abraão, que viveu e morreu, como também os profetas que viveram e morreram. Quem pretende ser, por acaso, maior do que nosso pai Abraão e maior do que os profetas? Jesus então respondeu: Eu não dou testemunho de mim mesmo, e nem me glorifico a mim mesmo. Existe um outro que dá testemunho de mim e que me glorifica, aquele a quem vós chamais de o vosso Deus, e não o conheceis. Mas eu o conheço, porque ele me enviou. E se eu dissesse que não o conheço, eu seria um mentiroso, como vós também sois mentirosos. O vosso pai Abraão, ele ansiou ardentemente de ver o meu dia, e ele viu e se alegrou. Os judeus então disseram: Mas não tens nem 50 anos ainda, e por acaso dizes que vistes Abraão? E Jesus respondeu: Antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus ficaram muito bravos. Tomaram pedras e quiseram apedrejar Jesus nesse momento, mas ele se escondeu e saiu do templo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos presenciando os conflitos de Jesus com as autoridades religiosas, principalmente com os mestres da lei e também os fariseus. E continuamos a nossa caminhada quaresmal, porque o objetivo de toda essa liturgia desse tempo quaresmal é de levar a mim e a você a uma reflexão muito profunda de nossa vida e de nossa conduta, procurando então a conversão do coração, procurando mudar as nossas vidas. Por isso, hoje, na primeira leitura do livro do Gênesis, nós vamos encontrar uma aliança realizada entre Deus e Abraão. A partir desse momento, Abraão é uma nova pessoa. Antes, Abrão. Agora, com o poder de Deus e também filho de uma promessa, ele já não é mais Abrão, mas agora será Abraão. E o Senhor convida Abraão e a sua descendência a guardar com fidelidade a sua palavra, a viver intensamente o mistério e a força da sua palavra. Então agora nós vamos entrar no espírito do Evangelho, porque vai estar falando também de Abraão. E Jesus começa dizendo: Quem guarda as minhas palavras não morrerá, mas viverá eternamente. Pensemos naquele pai do filho pródigo, que em determinado momento vai dizer: Esse meu filho estava morto e agora vive. Quantas vezes nós temos a vida biológica, mas nós não temos a vida espiritual? Quantas e quantas vezes eu e você podemos estar passando por uma morte espiritual muito profunda? Porque a morte espiritual nós vamos morrendo aos poucos, quando nós não zelamos e não cuidamos mais da nossa vida espiritual. O pai do filho pródigo vai dizer: Esse meu filho estava morto e agora ele está vivo. Do mesmo modo, o apóstolo Paulo também vai nos ensinar que aqueles que não se deixam guiar pelo Espírito estão numa vida morta, levam uma vida morta, mas é o Espírito que dá a vida nova, é o Espírito que faz ressuscitar. Por isso, então, nós podemos entender o que Jesus diz quando ele proclama: Quem guarda a minha palavra jamais morrerá, não na morte biológica, mas na morte espiritual. Porque na morte biológica, eu e você participaremos dela, aquilo que nos ensinou São Francisco. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã a morte corporal, da qual nenhum ser vivo pode escapar. Ai daqueles que ela encontrar em pecado mortal, porque a segunda morte poderá fazer mal. Esta segunda morte é proclamada então por Jesus agora. Os judeus então dizem: Mas espera aí, agora sabemos que você está endemoniado. Agora sabemos que você está louco. Porque eles não compreendem o mistério de Jesus.
eles não acolhem o mistério de Jesus. Eles não têm olhos para ver, ouvido para ouvir e nem coração para sentir. Eles têm inúmeras informações históricas sobre Jesus, conhecimento sobre Jesus, mas eles não conseguem compreender e crer que Jesus é o Cristo de Deus. Eles não aceitam isso. Por isso eles dizem: agora sabemos que és um endemoniado, porque queres ser maior do que nosso pai Abraão e maior também do que os profetas. Quem pretende ser, afinal? E Jesus vai dizer: eu sei quem eu sou, e sei também de quem eu vim. E eu vim da parte daquele que vocês chamam de vosso Deus, e que não o conheceis. Mas eu o conheço, e se eu disser que eu não o conheço, eu estou mentindo, como vocês são mentirosos também, porque vocês não o conhecem. Nós podemos ter muitas informações sobre Deus, podemos ter diversas informações sobre Deus e não o conhecer. Não o conhecer com esse conhecimento que as Sagradas Escrituras dizem. Conhecimento como manifestação do alto, ciência divina, que nos faz compreender as coisas de Deus, como o apóstolo Paulo, como também Samuel e como todos os outros apóstolos que tiveram que receber uma iluminação do alto, tiveram que ter a graça do Senhor para poder compreender o mistério de Jesus. O dilema, então, dos fariseus e mestres da lei que não conseguem compreender o mistério da pessoa de Jesus, vai fazendo com que eles fiquem cada vez mais acirrados, mais violentos com Jesus. Por isso eles dizem: nem 50 anos tens ainda e disse que viu nosso pai Abraão? E Jesus diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o enviado de Deus. Jesus é o Cristo de Deus. Jesus é o Senhor. E esta é a nossa fé, que eu e você precisamos zelar, cuidar para progredir cada vez mais, para que a gente possa compreender melhor o mistério de Jesus de Nazaré em nossa vida. Os judeus ficaram bravos, tomaram pedras, quiseram apedrejar Jesus, mas ele se escondeu e saiu ali do templo. Meus irmãos, minhas irmãs, ainda hoje eu e você somos chamados a darmos testemunho de Jesus de Nazaré. Ele nos constituiu suas testemunhas. Mas como podemos testemunhar se nós não o conhecemos? E como podemos conhecê-lo se nós não convivemos com ele, se nós não temos intimidade com ele? E como podemos ter intimidade com alguém se nós não gastamos tempo para permanecer com ela? Principalmente na oração pessoal e também na leitura diária da Palavra de Deus. Que esta palavra ajude você e ajude a mim também a progredirmos cada vez mais na nossa compreensão sobre Jesus de Nazaré, para que assim nós possamos dar razão da nossa esperança. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Salve Maria!